Olá pessoal, vamos fazer hoje uma demonstração aqui de colorização digital para mostrar alguns passos básicos do Photoshop. Para isso eu vou utilizar aqui um rascunho que já foi digitalizado do Pato Donald. Sem uma, primeiro porque é simples, são bastantes linhas curvas e é um desenho simples que é mais fácil da gente poder fazer a colorização. Bom, vamos começar aqui pelo navegador, que é um utilitáriozinho do Photoshop que permite aplicar zoom na imagem e poder posicionar ela aqui dentro dessa área vermelha na região que eu preciso trabalhar. Basicamente serve para você poder mexer com a imagem de um lado para o outro, aplicar o zoom, para facilitar umas áreas de trabalho que normalmente nós precisamos. Bom, para o vídeo não ficar tão comprido, em algumas partes aqui ele vai ter uma aceleração, só para poder ficar um pouquinho mais curto, ok? Bom, a segunda coisa que nós temos aqui no Photoshop são os layers. Os layers não são um recurso para você poder trabalhar com várias camadas de desenho, sem que você danifique o desenho original ou que você danifique determinadas partes do desenho. Aqui tem os pincéis, que aí são vários tipos de pintura que a gente vai poder fazer aqui no teste. Você pode perceber que cada pincel tem um tipo de textura diferente, uma aplicação diferente. Isso aqui é você verificar qual pincel que te agrada para o trabalho que você vai fazer. Bom, o tamanho do pincel influencia também, por exemplo, aqui na borracha, que nós utilizamos aqui para apagar. E normalmente a borracha os artistas acabam utilizando também para abrir algumas áreas de cor e para isso o Photoshop permite. Posso apagar aqui grandes áreas, regular o tamanho dele, criar como se fosse um pincel de pintura. E posso trabalhar com a borracha também com vários níveis de graduação, tanto para apagar o desenho inteiro ou só para corrigir algumas partes. Voltando aqui ao pincel, eu vou selecionar um tamanho de pincel e uma forma que me permitam fazer o processo que nós chamamos de arte final, que seria aplicar todos os contornos de preto no desenho. Aqui eu esqueci de fazer a seleção de cor, troquei para o preto. E vamos lá. Bom, eu vou tentar acertar o pincel aqui. O Photoshop, quando a gente trabalha com uma mesa digitalizadora, que no caso estou utilizando aqui a tablet, principalmente para quem é um iniciante, você tem algumas dificuldades em relação ao controle dele. Então você pode fazer essas linhas assim, não muito curvas, que eu estou fazendo aqui. Para esse tipo de trabalho, o Photoshop ele tem uma ferramenta chamada Pen Tool. A função da Pen Tool, ela é te dar uma ferramenta, colocar uma ferramenta que te dê para fazer esses traços curvilíneos de forma mais suave. Então aqui eu peguei a seleção para simular um stroke path, que seria a simulação do pincel, né? Que seria pintar aquela área da forma. Como ele trabalha com o pincel que está selecionado, se eu trocar aqui o tamanho do pincel, ele também troca o tanto da espessura. Então aqui de novo, fiz o traçado. Vou lá, botão direito no mouse, vou pedir para fazer aplicar pincel, pedir para fazer a simulação aqui da pressão que se simula esse efeito. Se eu retirar a simulação da pressão, ele dá um traço contínuo. Então basicamente esse processo é toda uma seleção de ferramentas. Comparando aqui com o pincel, né, com a espessura que está selecionada. Tá aqui, se eu fizesse manual, você pode ver que é mais fino por causa da espessura que eu utilizo. Deixa eu borracha, opa, acabei apagando o desenho original. Isso provavelmente porque agora que eu notei que eu apaguei alguns layers e ficou só com um aqui. Deixa eu criar aqui um novo layer de novo.
e trabalhar em cima dele. Bom, então eu crio aqui de novo um novo layer, vou renomeá-lo e continuar o trabalho com ele. Nesse caso aqui eu não fiz, mas você pode voltar no histórico apertando Ctrl Alt H. O Photoshop vai voltando etapas. Aqui que eu vou fazer agora, eu vou selecionar entre o pincel e a Pen Tool para poder fazer o trabalho de arte final. Aqui então, o que eu vou fazer aqui agora para a arte final, eu vou revezar entre as ferramentas o pincel, a borracha e a Pen Tool para poder fazer o controle. Para fazer esses curvilíneos, eu estou utilizando a versão 2017 do Photoshop e utilizei a ferramenta livre, que já ajusta as curvas. Então, com isso, eu vou utilizando essas três ferramentas e vou fazendo todo o processo de arte final, que é a preparação para o processo de colorização. E de vez em quando, para não perder o trabalho, eu vou salvando aqui o arquivo, que é uma coisa que eu tinha esquecido. O Photoshop ele cria um padrão de projeto que é o PSD. Para quem trabalha com GIMP, é um XVF que ele acaba criando. Então eu vou colocar aqui o nome aqui do Pato Donald e sigo com o processo da arte finalização. Então aqui sempre lembrando, eu tenho aqui na verdade o trabalho é sempre a configuração das ferramentas, ajustar os tamanhos e sempre essa revezamento de ferramentas. Para quem trabalha com ilustração para quadrinhos, esse é mais ou menos o trabalho que o pessoal tem para preparar e limpar a arte final que eles chamam, que é dos desenhos para poder fazer a colorização final. Para quem já trabalha diretamente com Photoshop, já dá para fazer isso já até de um pouco um modo mais simplificado. E esse caso aqui, como eu utilizei um desenho que foi feito a lápis e foi escaneado, ele pegou até você pode perceber que ele tem um pouco das linhas de estrutura desenhadas. Ele acaba sendo um processo um pouquinho mais longo.
Bom, aqui praticamente finalizei a parte da pintura aqui do pato. Fazendo os ajustes finais, o que eu preciso fazer agora é o seguinte: tem algumas áreas grandes de preto para pintar, que seria uma parte do chapéu dele e a camisa de marinheiro. Então, nesse caso, para facilitar um pouco o trabalho, o que eu faço? Eu crio uma nova layer aqui, e para evitar regiões que não ficaram não pintadas, eu vou colocar aqui uma cor de fundo totalmente diferente daquelas que eu pretendo utilizar. Pegar aqui o balde, selecionar aqui uma cor, um tom de verde e aplicar no fundo nesse layer novo. Volto aqui para o layer aqui, que é a Line Art, e eu vou finalizar o desenho aqui utilizando também a ferramenta do balde nas áreas que eu quero que são grandes para pintura. O balde, como ele pega algumas áreas aproximadas, pode perceber que ele ficou aqui uma listrinha que ele não complementa tudo. Esses listrinhos que ficaram aqui de verde, eu vou vindo com o pincel e finalizo essas áreas. Bom, nesse momento aqui da pintura, eu já tenho quase finalizado aqui a parte do que eu tenho. Então, assim, todas as partes pretas que eu queria colocar, já coloquei. Seria mais ou menos como é o contorno com nanquim que nós faríamos nas histórias em quadrinhos. Então aqui está indo tudo apropriado. O que eu vou fazer agora é começar realmente o processo de colorização. Para isso, eu vou utilizar as ferramentas de seleção do Photoshop. A ferramenta mais conhecida aqui do Photoshop, mais popular, né, para seleção, seria essa mágica, a farinha mágica. Então eu venho aqui dentro da região do Line Art, seleciono aqui a área que eu preciso, vê que ele pega toda essa parte da mão aqui, onde ele pega os contornos de preto, e cria a área de seleção. Ele tem uma tolerância de 32 aqui, de 32, que faz com que ele não pegue toda bem junto da pele. Eu vou trocar isso aqui para 0 e depois aplicar com o balde em cima. Vou selecionando aqui as outras áreas, por exemplo, a cabeça aqui do Pato Donald, a parte do corpo, a outra mão dele, os botões da camisa, e as áreas da manga da camisa, que é onde eu vou aplicar esse branco aí. Então, uma vez selecionado, vem aqui na ferramenta aqui do baldinho de tinta, pego a cor branca e aplico aqui no pato. Agora percebi que no Line Art aqui tinha esquecido uma área de preto. Vamos fazer aqui a correção.
utilizar a própria varinha mágica para selecionar a área, fazer a pintura e fazer essas correçõezinhas aí. Então aqui, eu dou uma geral no desenho, né? Verifico algumas áreas que eu preciso corrigir aqui naquele layer onde tem definidos os brancos. E, e vou trabalhar em cima deles. Eu vou jogar aqui o layer aqui para baixo do contorno. Trocar aqui as cores de preto e branco na cor primária do pincel e vou aplicando essas correções aqui. Aqui no caso, vocês podem perceber o seguinte, por que eu acabei colocando esse branco por baixo? Os layers, ele permite que assim, eu posso trabalhar com eles na ordem que eu quiser e trabalhar. Por exemplo, essa correção que eu poderia fazer aqui, eu não conseguiria fazer se fosse no papel de verdade. Pode perceber que em alguns momentos eu passo por baixo do contorno, mas como o layer é sobreposto, o contorno fica sempre em destaque na primeira linha. E essas áreas aqui que vão passando, eu vou corrigindo com a borracha e apagando. A ferramenta digital ela deixa até a gente um pouco displicente nesse caso, porque se fosse literalmente no papel, eu não conseguiria fazer isso. Aqui eu volto aqui o desenho aqui, sempre lembrando aqui que eu sempre pego um zoom máximo aqui para pegar sempre as diferenças. E essa troca aqui de cores, ela também facilita para a gente poder verificar áreas que foram pintadas ou problemas na pintura. Eu vou criar aqui agora um novo layer para colocar os amarelos, os laranjas do pato, que seriam o bico e os pezinhos dele. E vou repetir aquele processo. Eu vou pegar lá a varinha mágica. Dentro da parte aqui do Line Art eu vou selecionar aqui as áreas que eu quero pintar. E depois vou utilizar o balde e as outras ferramentas para fazer a colorização. Então eu venho aqui, vou selecionar o amarelo para fazer a pintura dos pés e do bico, né? Que normalmente ele sempre é representado em tons de amarelo e tons de laranja. Fazer aqui a seleção. Vou pegar aqui o baldinho de tinta, aplico. Deixa eu ser proteger a camada da Line Art. Selecionar aqui a camada de amarelas, vou selecionar pintando. E o que aconteceu aqui? Os pés estão ok, só que ele também ficou com o olho amarelo, que é uma parte da seleção que foi colocar, que está selecionada a parte. Bom, se eu usar de novo a varinha mágica, ele vai pegar toda essa região em amarelo. E a varinha mágica acaba pegando também o olho porque não tem tem espaço vazado ali no contorno. Vou pegar essa outra ferramenta que é a ferramenta de laço. Vou marcar essa região aqui que é o que eu quero. Aperto a tecla Delete e ele apaga. E como o branco já está pintado embaixo, ele mantém. Bom, feito isso, agora eu posso aplicar as correções nas demais partes do desenho.
Então note assim, que eu estou fazendo aqui agora. É, além de corrigir só os amarelos, eu aproveito e vou alternando entre as camadas de cores que eu utilizei e entre as ferramentas pincel e borracha para apagando, inclusive o Line Art. A vantagem de você poder trabalhar em camadas separadas é que você não, assim, você trabalha só naquela camada e não afeta o desenho como um todo. Aqui, por exemplo, eu mexi aqui no Line Art para uns problemas que eu acabei percebendo. E na prática acaba sendo uma troca do processo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui pro chapéu dele. Pintei aqui uma área de azul, né? E aquelas áreas onde a gente chama quando estoura a tinta, que é aqui onde passou o contorno, eu vou lá, corrijo. E tanto isso pro chapéu quanto para a borboleta. Sempre a mesma coisa. Alterno as ferramentas de seleção, pincel, seleção de cor, seleção de área de trabalho, com a varinha mágica, as outras ferramentas. O pincel eu vou pintando, de acordo com o que seja mais prático. A questão do que é mais prático varia muito com a experiência do ilustrador. Cada um tem seu método de trabalho, então, assim, essas aqui são as ferramentas básicas, mas vocês também vão acabar descobrindo o método de trabalho de vocês, quem for mexer com ilustrações. Bom, é sempre lembrando, cara, conforme eu vou trabalhando, vou salvando o trabalho, né? E que tenha o processo mais ou menos finalizado. Eu não estou muito feliz de fazer uma coisa. Eu vou pegar aqui a cor do chapéu, a camada aqui que eu renomeei de azul, e vou fazer um ajuste que é a troca de cor. Essa troca de cor, eu posso tirar essa ferramenta aqui de saturação. Deixa eu selecionar aqui a área do chapéu, né? Ver que ele pegou aqui é um azulzão. O Hue, o Saturation e o Lightness, que seria o brilho, eles influenciam de como é que vai ser colocado. O Hue seria a composição de RGB. De pixels seriam verdes, verdes e azul. Pode que ele varia mais a cores. A saturação seria mais a intensidade do brilho, seria mais claro ou mais escuro. E o lightness, que é o brilho, seria a incidência de luz. Quanto mais luz, mais branco ele fica. Quanto menos luz, mais escuro ele fica. Então eu vou ficar brincando com eles até chegar às cores que eu pretendo nesse chapéu para poder fazer o chapéu dele. Então você pode. Isso aqui que é o truque, por exemplo, que o pessoal faz com fotografias preta e branca, mas que você vê uma área dele, por exemplo, o cara pega uma maçã ou uma fruta lá numa cesta de frutas e deixa ela colorida. Essa troca que seria a substituição de cores. Aqui meu Photoshop está em inglês por causa de um problema que eu tive com o computador, mas seria as mesmas posições do menu em inglês do de português para vocês, tá ok? Vou ficar brincando e verificando qual é o resultado que chega. Bom, quando uma dúvida sobre as cores, a gente pode pegar algumas referências que tem aqui na internet. A maioria das vezes a gente encontra o Pato Donald pintado de azul porque são as cores dos desenhos animados que a gente verifica. Mas como a gente está optando por trabalhar aqui com essa seleção preta, que é camisa preta, que é a dos quadrinhos, então a gente vai trabalhar mais com essa referência aqui de cores. Então eu volto aqui no desenho, seleciono uma coisa mais ou menos aqui parecida pro chapéu azul, naquela marcação, naquela referência que eu vi, né? E trabalho com ela. Bom, esses aqui são os ajustes que eu fiz até agora, mas dá pra gente poder fazer mais alguns. Ampliar aqui o desenho e voltar naquele o sketch do Pato Donald, o que eu tenho? Ele tem duas sombras aqui marcadas que são sombreamentos. Uma aqui debaixo no pescoço, embaixo do bico. E a perna do lado do corpo aqui. Para poder fazer sombreamentos, o que nós fazemos? Vou trabalhar aqui com a ferramenta de laço, que é uma das ferramentas de seleção. Que permite fazer círculos, tudo mais. Outras que são a polígono, ela está mais ligada com figura geométrica. E vou criar aqui um novo layer, chamar ele de sombras. E criar algumas sombras nele. Basicamente o que eu vou fazer é usar a ferramenta aqui do laço para desenhar umas áreas de sombra. Se eu não estiver satisfeito com a área que eu selecionei,
é que dentro daqui da área de painel, você pode perceber que ele fica com uma área aqui para uma seleção que eu posso adicionar novas áreas, onde ele vai somando novas áreas de seleção, a área que já está selecionada. E tem também posso também subtrair, eliminar partes dessa região aí. E faço isso tanto para o pescoço quanto para a perna do Pato Donald. Aqui eu vou literalmente pintar uma região de sombra. Então eu vou vir aqui dentro dessa seleção de cores aqui depois de corrigir aqui a área de sombreamento, que seria a minha seleção de corte. Eu vou reposicionar aqui o desenho. Vou vir aqui dentro aqui da área para poder preto e branco. Só que eu não quero, eu vou trocar para uma cor de cinza, que o preto é uma cor muito escura e para sombra não fica tão legal. Então eu vou pegar aqui o cinza, modificar aqui o pincel, modificar o tamanho dele usando os colchetes. Um colchete aumenta, outro diminui, que é um atalho do teclado do Photoshop. Pintei de um cinza escuro e vou fazer aqui a mesma coisa para a perna dele. Pintadas aqui as áreas de sombra, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros. Eu verifico eventuais pontos de falha e faço a correção deles. Deixa eu dar aqui uma geral. Bom, eu quero diminuir o tom dessa sombra. Então o que eu vou fazer? Voltando aqui vou trabalhar com as propriedades do layer. Eu tenho aqui a opacidade. A opacidade define o nível de transparência. Se eu modificar o nível aqui de transparência, pode perceber que ele já afeta como que a cor é modificada. Só que eu vou trabalhar assim, a opacidade com outras propriedades do layer. Se eu olhar aqui, você vê que eu tenho Dissolve. Você verifica como se fosse uma espécie de um pontilhado ali dentro das áreas de pintura. Eu vou trocando aqui para Overlay e Multiply e ver que ele modifica o efeito que é dado sobre as camadas. O que acontece? Essas camadas aqui são combinações de cores que você pode utilizar para fazer uma superexposição de cores ou uma subtração de cores, realçar determinadas áreas do desenho e tudo mais. Como eu pintei aqui uma área de escuro, o ideal seria com cinza, foi com a intenção de escurecer uma parte do desenho. Então teria que ser alguma coisa do tipo Darken Color, que vai, no caso, pegar uma cor escura e deixar um pouquinho mais escura ainda. Só vai ter efeito no amarelo, não vai ter efeito no branco. Eu posso pegar a luminosidade, mas também tem um efeito um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui, então, voltar para o Multiply, que o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o cinza com o amarelo, como se eu fosse fazendo uma mistura. Deixo com ele. Reajusto aqui um pouquinho aqui a opacidade. Então deixa assim, como se fosse uma transparência. E o Multiply é como se eu estivesse multiplicando o cinza com o branco e o cinza com o amarelo. Ou seja, ele não chega a modificar a cor, mas muito pelo contrário, ele se mistura à cor. E daí tem um certo refinamento. E eu vou fazer a mesma coisa, por exemplo, para quê? Para a parte interna da manga. Eu vou dar uma escurecida nelas, porque como são áreas internas da manga, seria legal que elas estivessem também sombreadas. Então eu vou lá pegar a ferramenta de seleção e colocar de uma vez. Só que a diferença é que eu vou usar o pincel para pintar essas áreas que estão selecionadas. Perceba o seguinte, conforme eu pinto com o pincel, como a propriedade já foi do layer já está modificada para Multiply e a transparência, ele vai ficar exatamente no mesmo tom que ficou a sombra no pescoço. Eu posso fazer isso, se for deixar, for interessante. Aqui uma outra parte, talvez seja colocando, seria a sola do pé do Pato Donald. Deixa eu selecionar ali com a varinha mágica, eu venho aqui de novo com o pincel.
Voltei ali selecionei, voltei aqui para a área de sombra. Deixa eu pegar lá o pincel, aumentar o tamanho dele para pintar. Aí eu estou usando o atalho de teclado, que são os colchetes, pintei o pé inteiro. Olha lá, aqui nesse momento já poderia considerar o desenho terminado. Só que eu quero fazer mais alguns ajustes para mostrar algumas coisas sobre a colorização. Bom, eu vou pegar aqui os brancos da camisa dele. Eu vou criar um novo. Vou marcar selecionar esses brancos usando a varinha mágica, né, que já foram pintados. Seleciono as áreas de branco, vou criar um novo layer e vou fazer a pintura sobre eles. Então vamos lá, depois que eu selecionei, vou lá, crio uma nova camada. Falo que são os detalhes que vão ser esses detalhes da camisa. E aí o que eu vou fazer? Para evitar problemas de pintura, para poder substituir a cor, vou ter que fazer uma pintura de cor. Deixa eu voltar aqui para o branco, né, que é a cor do pincel. Vou pintar esses caras aqui de branco. Só que eles não estão aparecendo tanto aqui porque, como já estava pintado de branco numa camada inferior, então eles não vão estar tanta diferença. Para verificar se estão pintados ou não, eu vou vir naquela camada onde estavam os brancos, eu vou removê-la. E aqui confiro OK. Estão lá pintados de brancos. Agora eu vou fazer a substituição de cor para o dourado. Então vamos lá na imagem, ajustes, substituição de cor. Dependendo da versão do Photoshop, esse caminho muda, a substituição de cor está em outro lugar. E tenta fazer aqui a troca. Pode perceber que ele não modifica muito, não fica do branco, ele não muda muito do branco, ele vai do branco para o cinza a uma cor um pouco do gelo. Fica bem longe do que eu estou querendo. Isso acontece porque o branco, como ele tem um código, quase a gente não tem mistura de cor em termos digitais, então eu só consigo trabalhar mais ou menos com sombreado. Ou ele fica em tons de cinza ou branco, porque são cores monocromáticas. Então, no caso aqui do branco, é uma coisa que não vai ter muito jeito, não. Vou ter que pegar aqui, no caso, a cor e fazer uma seleção com pincel de algum tipo de amarelo e fazer a pintura. E agora sim. Aí sim eu consigo fazer uma substituição de cor. Se não ficou um tom de dourado que eu preciso, eu posso vir aqui e fico brincando com os três para poder fazer as alterações. Então tô aqui mais ou menos, vou ajustando até um ponto que eu preciso, chegou, e ajusto. Bom, voltando aqui o layer, dando aqui uns ajustes, eu vejo que na verdade o dourado da camisa ficou muito parecido com o do bico dos pés. Então o que eu vou fazer? Vou ajustar esse tom de amarelo do bico. Então vamos lá. Vou lá no layer onde estão os laranjas, né? E vou deixar em tons mais escuros. Seleciono aqui o layer. O layer, no caso, a seleção que eu fiz, ele vai pegar as áreas em branco, que não estão pintadas. Para pegar as áreas pintadas, eu seleciono aqui e faço uma inversão. Aperto as teclas Ctrl Shift I. Percebe que agora as áreas onde tem tinta que ficam marcadas, né? E isso permite já fazer o ajuste das cores. Seleciono lá o amarelo e vou fazendo a alteração para os laranjas para dar um destaque maior para dar uma diferença maior dos dourados que estão na camisa dele. Bom, eu vou chegar na hora que eu chegar aqui no ajuste que eu quero, eu vou lá e finalizo a imagem. Dando aqui uma geral depois aqui no desenho, vejo que ele está o nível aqui mais ou menos que eu gosto. E acabou por aí. Bom, esse aqui é o processo de quadrinhos, que é utilizado. Então você utiliza as ferramentas muito. As ferramentas de seleção, que nem a varinha mágica, as layers, propriedades de layers, o baldinho, degradê, e
o pincel, a borracha e a seleção de cores para ir trabalhando com elas. Aquelas pinturas que são mais complexas, que são usadas em concept art e tudo mais, que simulam já pinturas de telas, utilizam as mesmas ferramentas. A diferença é que, como são trabalhos mais complexos, você tem um número muito maior de camadas e um revezamento muito maior nessas ferramentas que você vai utilizando. A forma de utilizar isso depende muito do processo do artista que está trabalhando com a imagem. E basicamente é detalhe, isso aqui são os passos básicos, e aí cada um descobre o seu e cada um define a sua própria experiência, tá ok? Então acho que para início isso aqui tá bom, depois uma outra próxima vídeo a gente vê algumas outras utilidades do Photoshop. Abraços e até mais.